Muito feliz de poder compartilhar com você a preciosa palavra de Deus neste dia que antecede o domingo de Páscoa, para tratar sobre um tema importantíssimo. Aleluia! Cristo vive. E vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A Páscoa não termina na sexta-feira da morte de Cristo, mas no domingo, com a celebração vitoriosa da sua ressurreição. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. A igreja nasceu no túmulo vazio de Cristo. Se a morte tivesse prevalecido, o cristianismo teria morrido no seu berço. Não haveria esperança. A morte teria a palavra final. Mas a morte não pôde detê-lo. Jesus matou a morte, arrancou o poder da morte, triunfou sobre ela. E ele vem como primícias de todos aqueles que dormem. Com ele, nós temos a garantia da ressurreição, da vida eterna. Esta verdade tem sido atacada desde os primórdios. Os críticos, os céticos, são ferozes e às vezes lutam com toda a virulência para impedir que esta verdade seja proclamada. Lá nos primórdios, disseram não, Jesus nem chegou a morrer. Outros disseram não, as mulheres foram no túmulo errado. Outros dizem não, os discípulos roubaram o corpo dele. Mas as evidências são muito eloquentes. A ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. É um artigo de fé inabalável. É uma promessa que não pode ser derrotada. Nós cremos que Jesus ressuscitou e que nós também receberemos um dia um corpo de glória, um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. As evidências da ressurreição de Cristo são abundantes porque ele ressuscitou e apareceu às mulheres, apareceu aos seus discípulos por diversas vezes, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não pode jamais alguém questionar com honestidade este evento histórico auspicioso, porque depois de ressurreto ele passou 40 dias com os seus discípulos e então publicamente ascendeu aos céus, onde está assentado à destra de Deus, e de onde há de vir gloriosamente para buscar a sua igreja, quando então os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, e nós, os que estivermos vivos até lá, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Alguns membros da igreja de Corinto, pela influência do pensamento grego, conforme 1 Coríntios 15, versículo 12, estavam duvidando da possibilidade dos crentes ressuscitarem. E Paulo escreve o mais longo capítulo da Bíblia sobre o assunto,
para mostrar a incoerência, a inconsistência, a incongruência desse pensamento grego que estava entrando na igreja, afirmando o seguinte: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Os que dormiram em Cristo pereceram. Então somos falsas testemunhas de Deus, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou. Então não há esperança. Então a filosofia hedonista está certa. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas no verso 20, há uma declaração insofismável, eloquente, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Que verdade gloriosa, que esperança bendita. A morte morreu, a morte não tem a última palavra. Nós caminhamos não na direção de um túmulo gelado. Este não é o nosso último endereço. O nosso corpo, que foi lançado na sepultura, corruptível, aviltado pela dor, pela enfermidade, pelo sofrimento, fragilizado pelo peso dos anos, vai ressuscitar um corpo incorruptível, glorioso, poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que passam a vida olhando o cenário do viver humano como apenas um breve percurso do berço à sepultura, rendidos a uma filosofia existencialista, materialista, que pensam que a vida é apenas esse breve percurso do nascimento à morte, não tem esperança, não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade. Vivem numa clausura, como Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses 4,13, eles vivem sem esperança, tristes. Porém, aqueles que entendem que a vida não se limita a este breve percurso, que a morte não é o fim da nossa existência, que existe uma eternidade bendita, gloriosa, onde nós teremos um corpo perfeito, sem nenhuma briga com a balança ou com o espelho, e que jamais teremos as marcas da dor, das lágrimas, jamais enfrentaremos o luto, mas estaremos para sempre com o Senhor. Isto é um lábaro, uma bandeira de esperança. Nós caminhamos para esta realidade bendita de um corpo de glória, quando estaremos com o Senhor para sempre e sempre, contemplando a sua face, servindo a Ele, glorificando a Ele, reinando com Ele, pelos séculos sem fim. O cristianismo não é desprovido de esperança. Ele não leva o homem ao desespero, ao contrário, traz a viva, gloriosa e bendita esperança. A esperança da vida eterna, a esperança do céu, da nova Jerusalém, do paraíso, da casa do Pai, onde nós desfrutaremos daquilo que o olho humano jamais pôde contemplar, das glórias que todas as línguas da terra não podem descrever, da beleza que nenhum fotógrafo jamais capturou, da riqueza que nenhuma riqueza humana jamais pôde ser comparada. Esta é a glória que espera todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que recebem a promessa de que aquele que crê não morrerá eternamente, ao contrário, já passou da morte para a vida. Hoje eu quero conclamar você a conhecer esse Jesus que afirmou sobre si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer no Senhor Jesus, você nunca morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. Você tem a promessa da vida eterna. Você tem a garantia da ressurreição de um corpo de glória,
você desfrutará de venturas e glórias que o mundo jamais pôde dar, nem pode tirar de você. Esta é a gloriosa mensagem do cristianismo. Esta é a gloriosa mensagem da Páscoa. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E quem sabe, neste sábado que precede o domingo de Páscoa, você possa compreender que Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é apenas uma festa humana, terrena, é muito mais, é a festa da vida, da vitória sobre a morte, da esperança gloriosa de um futuro brilhante, sublime, bendito na presença de Deus, onde você vai desfrutar de todas as riquezas insondáveis da graça de Deus, na glória de Deus. Eu vou orar com você, vou orar com a sua família. E agora mesmo você pode colocar a sua vida diante deste Jesus maravilhoso que amou você, que morreu por você, que ressuscitou para você ter vida eterna. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem, para que eles desfrutem do presente maravilhoso, o presente da vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus.